Pessoal, ó, deu o horário, 19h30, acho que vamos iniciando aqui. Conforme vai passando os minutos aí, o pessoal vai entrando. A gente divulgou o link nos nossos grupos e nas nossas redes. Então, eu sou Cássio Cardoso Carvalho, sou doutorando em energia no programa de pós-graduação em energia aqui da Universidade Federal do ABC. E estou na função dentro do projeto Divulga Energia e Ciência, que é um projeto que visa uma melhor comunicação do que é produzido de pesquisa científica aqui dentro da Universidade Federal do ABC, com o intuito de divulgar nossas pesquisas e debater com a sociedade temas que envolvam assuntos, pautas para a universidade, para a região do ABC e aqui para o Brasil. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre indústria sustentável no guarda-chuva da transição energética e nós convidamos aqui o Wellington Damasceno, que é trabalhador da Volkswagen e diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e o sindicato, os trabalhadores que vêm dialogando e discutindo, se colocando no lugar que é importante todos estarem, de transição energética, de reindustrialização do país, de uma indústria sustentável e qual que é o contexto disso aqui para o Brasil e para a região. Então eu vou pedir para o Wellington se apresentar e contar um pouco como está essa discussão dentro do sindicato, com os trabalhadores aqui da região do ABC, sobre transição energética e indústria sustentável. Wellington, por favor. Obrigado, Cássio. Boa noite a todas e todos que nos assistem agora. Agradecer muito, Cássio, a você e a toda a equipe da pós-graduação da Federal do ABC pelo convite. E esse é um tema, talvez um dos temas mais importantes que a gente tem discutido no sindicato nos últimos anos. Claro que a nossa pauta segue sendo sempre, né, a defesa do direito dos trabalhadores, a luta por melhores condições de trabalho, a luta por conquista de direitos e um ambiente de trabalho mais seguro. Tem um outro momento, um outro aspecto do sindicato, que é a discussão do sindicato cidadão, então é a preocupação do sindicato com o trabalhador e com a família dele no local de vivência, de moradia dele. Então, a gente incentiva e estimula a participação dos dirigentes nos conselhos de saúde, conselhos de educação, debater a política pública, né, o transporte público, saneamento básico, habitação, a segurança, a creche dos filhos. Então, esse é um assunto também que o sindicato há anos se debruça, né? O nosso envolvimento na política pública visa justamente garantir que os trabalhadores tenham boas condições de trabalho, mas também possam ter boas condições de vida junto com suas famílias. E esse eixo da preocupação com a reindustrialização e com a transição justa vem nos ocupando já, vou chamar aqui de uns 6, 7 anos para cá, quando a gente começou a discutir com os companheiros alemães aquele tema da indústria 4.0. Então, nós iniciamos esse debate a partir da preocupação com o que seriam as novas tecnologias, a partir desse viés alemão da indústria 4.0, depois discutindo digitalização, manufatura avançada, o salto tecnológico, e vindo desembocar mais recentemente na discussão sobre a eletrificação veicular. E, acompanhado com isso, a preocupação que a gente tem com o desmonte da indústria no Brasil, né? O Brasil passa ainda sofre um processo de desindustrialização, de perda da sua capacidade industrial ou da sua importância enquanto indústria, isso considerando o planeta, mas quando a gente olha para a região do ABC, ela tem sofrido golpes mais duros do que o próprio Brasil tem sofrido, né? Os nossos índices de desindustrialização são maiores que os índices brasileiros. Então, a gente tem áreas ou regiões do Brasil crescendo, enquanto o ABC vem perdendo importância. Então, também para nós é a preocupação de como a gente alinha, né? Alia o discurso ou as práticas da transição energética com a transição justa e as possibilidades de reindustrializar pensando
numa indústria mais sustentável, menos poluente, menos insalubre e que tenha maior valor agregado, porque isso possa se refletir também no bem-estar da população brasileira. Então, é nesse olhar que a gente entende que esse assunto da reindustrialização e da transição energética, ele faz parte aí do rol de debate do sindicato. Legal, Ayrton. A gente vem fazendo uma série de conversas aqui dentro do projeto, dentro do canal, e no último mês, se eu não me engano, a gente conversou com o pessoal da Beólica, e um dos pontos que a gente teve de acordo é que, por mais difícil que seja e que possa parecer, a transição energética justa, ela deve passar não só pela substituição das fontes energéticas, né, de fósseis para renováveis, mas tem que alinhar aspectos econômicos, ambientais e sociais para que ela seja realmente uma transição que dialogue com todos e todas. Então, eu queria saber de você como que vocês, representantes dos trabalhadores aí na região, estão enxergando num olhar de perspectivas. Quais são as perspectivas para que as indústrias na região possam entrar nessa janela de oportunidade que é a transição energética, mas para que essas indústrias possam se moldar dentro de um aspecto sustentável? Não, bem, primeiro que assim, o ponto que você mencionou, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tem falado, né? Acho que a gente tem que falar duas questões aqui que se equilibram nesse resumo que você fez. O primeiro, a gente tem usado o pilar da sustentabilidade, que quando a gente fala sustentabilidade, a gente tem que olhar por três vieses, né? O econômico, né? As empresas que vão fazer o investimento, os retornos que precisam ter, a questão dos salários que vão pagar, quem vai fazer o investimento em desenvolver determinadas tecnologias. Então, você tem que ter o pilar econômico, a gente não consegue fugir dele. O outro pilar, claramente, né, a gente fala da sustentabilidade ambiental, você precisa pensar como vai ser o que será do planeta nos próximos anos e o compromisso com os pactos assumidos, né, principalmente o Acordo de Paris. Então, como o Brasil se compromete e consegue cumprir esses objetivos e como os trabalhadores, nas discussões que vem fazendo, e a gente defende, né, que as discussões têm que ser feitas às várias mãos, inclusive considerando aqui a academia, poder público, sindicatos, empresários, parlamento, enfim. A gente defende um modelo de multipartite. Então, como a gente consegue, de fato, atingir esses compromissos e ter esses compromissos como meta no horizonte, e a gente precisa ter a sustentabilidade ambiental, social. Então, a gente tem sempre falado, a sustentabilidade ela precisa ser ambiental, econômica e social. Não adianta a gente atingir um bom nível de transição energética, ter um país que atinja as suas metas ambientais, mas ter uma população empobrecida, com necessidades básicas, que a gente não consiga garantir que essa transição proteja os principais provedores do país, são os trabalhadores. Então, ela também precisa ter o olhar do social. E quando a gente fala até de reindustrialização, a gente tem falado muito sobre reindustrialização por missões. Qual que é o objetivo de você reindustrializar o país? É reindustrializar só para a gente produzir? É reindustrialização para gerar PIB? É reindustrialização para ter emprego? Não, a gente precisa ter uma reindustrialização também olhando quais são as necessidades do nosso país e como essa reindustrialização pode nos ajudar a atingir determinados níveis que estão baixos. Então, você pode ter uma reindustrialização a partir da construção civil, construindo habitação, porque a gente tem um déficit habitacional gigante. Então, você consegue ter uma meta estatal, onde você vai fazer parceria entre governo e iniciativa privada para construir habitação para servir de moradia. Então, você atinge uma questão social, mas você faz a economia girar por outro lado e você consegue colocar itens mais sustentáveis, ou a partir daqui você desenvolver melhores práticas no processo de construção. Você pode pensar no saneamento básico, né? O Brasil ainda também tem uma carência enorme de saneamento básico, isso afeta a saúde pública, isso afeta os índices de qualidade da vida
da população brasileira, e isso é um dever dos trabalhadores, da academia, dos empresários, do poder público se preocupar. E isso você também induz a toda uma reindustrialização a partir desse eixo. O Brasil é muito forte no setor de alimentos, então como você consegue, ao invés de você exportar os produtos agrícolas in natura, ou os produtos da mineração in natura, como você põe valor agregado nisso e faz com que isso se transforme em segurança alimentar para a população brasileira. Como a gente discute o setor de energia, que o Brasil também é muito forte, o Brasil tem fontes renováveis e pode ampliar ainda mais as fontes renováveis que nós temos disponíveis aqui no Brasil, gerando segurança energética, mas também, a partir daí, desenvolvendo todo um setor e toda uma tecnologia por trás disso. Você tem o setor aeroespacial e automobilístico, como você induz o crescimento e melhora a vida das pessoas, como você melhora o transporte público a partir do incremento do setor automotivo. Então, a discussão não é só se vai fazer carro e vai incentivar um modelo de transporte individual, mas como você faz com que o setor automotivo possa desenvolver, pensando na transição energética, mas que isso melhore também a vida das pessoas que dependem do transporte público. Então, veja, tem uma série de setores que o governo brasileiro, e a gente pode fazer um grande pacto para desenvolver, crescer, abrir oportunidades para quem está na academia, fazer projetos que virem realidade, que possam se tornar disponíveis à população brasileira. Então, você cresce o país, cresce a economia, mas melhora o bem-estar da população lá na ponta. E uma terceira coisa, quando a gente fala de transição, é não confundir o que é transição energética com transição justa, mas um dos pontos do sindicato é realmente defender que a transição seja justa. Então, ela não pode ser uma transição a qualquer preço e de qualquer forma. A gente pode fazer uma transição gradual, uma transição que proteja as pessoas mais vulneráveis, uma transição que possa olhar para os trabalhadores, sobretudo do ponto de vista de como qualificá-los para a nova indústria e como fazer essa transição, os setores que vão deixar de existir, eu falo até setores de uma empresa, de uma própria empresa tem setores que vão deixar de existir, como a gente cria novos setores para absorver esses trabalhadores. Como você treina as competências que esses trabalhadores vão precisar para as novas tecnologias que estão sendo implantadas numa empresa. E como você utiliza todo o potencial de pesquisa e desenvolvimento que é feito no país, inclusive o Brasil, né, o maior produtor de pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil é a parte pública e principalmente as universidades públicas, como isso se transforma em políticas que observem os nossos potenciais. Porque na prática, falando de transição energética ou de reindustrialização, de qualquer outro debate que você quiser fazer dentro desse eixo que nós estamos discutindo, até a questão da propulsão veicular, o Brasil não precisa copiar ideias que são feitas em outros países ou outros continentes. Nós temos condições de desenvolver, a partir dos nossos potenciais, meios para que a gente possa aprender a tecnologia, desenvolver uma nova tecnologia e, com isso, também contribuir com o debate da descarbonização. E um exemplo, Cássio, para encerrar aqui essa parte, a discussão mesmo da eletrificação veicular. Né? Para a Europa, faz muito sentido os carros elétricos. Para a China, faz muito sentido os carros elétricos. E aqui tem uma questão geopolítica. É depender menos dos combustíveis fósseis que eles não produzem. Então, eles dependem de comprar de outros países, de outras regiões. Então, existe aqui uma questão geopolítica de você aumentar sua soberania na dependência de combustíveis de outros. Então, para eles faz muito sentido, mas talvez para o Brasil não faça sentido imediatamente. Pode ser que para nós faça sentido ao longo dos anos. Talvez para nós faça sentido apostar em melhorar os nossos motores a combustão, né? Então a gente consegue melhorar a eficiência dele, consegue diminuir o produto que ele, né, a emissão de poluentes que ele faz. A gente tem um combustível que na sua cadeia de produção ele zera a emissão de carbono, que é o etanol. A gente pode apostar e esforçar que o etanol seja um combustível mais utilizado no Brasil. E para a gente não ficar com um gap tecnológico, né, para a gente não ficar para trás da discussão do aprendizado da eletrificação, a gente tem o caminho de encontrar o híbrido, que aqui no Brasil pode funcionar muito bem, o híbrido etanol. Então, você pode ter um motor elétrico com um motor a combustão a etanol,
e você vai ter índices de emissão de poluentes muito baixos, melhores do que os elétricos europeus, mas aproveitando um potencial brasileiro, onde você pode desenvolver a tecnologia no Brasil e virar, inclusive, plataforma exportadora para países que têm condições muito semelhantes às nossas, né? Países continentais, de muita extensão, que não terá recursos para fazer a implantação de eletropostos ao longo de todo o seu território, e que talvez essa seja uma solução que sirva para nós, sirva para países da América Latina, da África, da Ásia, do leste europeu. Então, o Brasil pode se beneficiar, inclusive, do desenvolvimento dessas tecnologias, aproveitando seu potencial. Então, acho que fazendo aqui um grande geralzão, né, do que você mencionou, para nós a questão da sustentabilidade ela tem que ser levada em consideração a ambiental, a social e a econômica. A gente precisa discutir a transição justa ao lado da transição energética, não é só a transição energética, é como a gente faz uma transição energética justa, como a gente faz uma transição tecnológica justa, como a gente engloba os trabalhadores nesse rol e como a gente discute as nossas competências, as nossas potencialidades, para principalmente colocar em cena os nossos acadêmicos, né, tanto professores quanto estudantes, que produzem tanto conhecimento, produzem tanta coisa boa, mas que na prática a gente vê muito pouco, né? Então, como a gente consegue aproximar o mundo acadêmico daquilo que é disponibilizado para a sociedade brasileira. Não, muito bom. Uma aula. Você trouxe um pouco da perspectiva e dos desafios, né? Eu acho que, uma opinião pessoal, um dos desafios é como unir todos esses atores que você falou, desde do poder privado, das indústrias, do poder público, da academia, aqui falando como pesquisador em energia e de todo o programa de energia do FABC, como sentar numa mesa e pensar esses desafios e qual é o papel de cada um. Visto que a realidade, por exemplo, se a gente comparar a realidade dos anos 90 com a realidade que a gente vive agora, para a classe trabalhadora da região, ou até mesmo para os pesquisadores, naquela época a gente nem tinha uma universidade pública aqui na região, é uma diferença muito distante, né? Então, a gente até estava conversando no início sobre os desafios e talvez estejam sendo alcançados. Por exemplo, a conquista de que algumas empresas na região possam vir a produzir carros, né, para a frota brasileira e talvez até para poder exportar essa tecnologia de motor híbrido. E com isso eu queria perguntar, você acha que esse modelo que muitas vezes é imposto para nós aqui no Brasil, vindo lá de fora, com a perspectiva que muito se vende de eletrificar a nossa frota, principalmente a frota individual, sabendo que, também como você trouxe, que parte da nossa transição no setor de transporte a gente fez ao longo dos anos 90 com a vinda do etanol e o ganho de escala que esse combustível teve na frota. Você acha que isso ainda será um ponto que a gente vai ter que superar, colocado como um ponto de desafio que a gente tem aqui a alcançar? Olha, eu acho que tem algumas coisas a ser consideradas, né? Quando você fala da dificuldade de colocar esses vários atores à mesa, eu queria só comentar duas situações, tá, Cássio? Primeiro, um ponto exitoso. Nós chegamos a fazer uma série de debates, a gente chamava o evento de híbrido etanol motor do futuro. Era justamente, a gente fez algumas etapas, era para discutir essa questão de como você colocar o etanol, né, juntar o etanol dentro da discussão da eletrificação. E eu considero que ele foi muito exitoso, porque nós fizemos 4 etapas, discutimos a questão do combustível em si, discutimos o setor de autopeças, discutimos como ficaria powertrain e o desenvolvimento nacional. Então, cada etapa do processo nós discutimos um viés,
reuniu naquele momento poder público, empresas, academia e sindicatos. Então, foi sindicatos do Estado de São Paulo, teve participação de sindicatos de fora, Volks e Toyota participaram, Autopeças participaram, a academia participou com várias faculdades, e o poder público, inclusive alguns municipais, teve participação estadual, teve alguma coisa federal, mas teve essa participação. E por que eu chamo de muito exitoso? Porque, de novo, cada um apresentou a sua visão sobre esse assunto. Ao final, nós conseguimos produzir um documento, e esse documento foi entregue nas eleições presidenciais do ano passado. Inclusive, nós reiteramos a entrega desse documento esse ano, junto ao presidente Lula, e tem sido objeto de debate sobre como fazer essa discussão do motor híbrido etanol dentro da política do setor automotivo. Então, eu considero ser possível fazer isso. Agora, né, eu falei que teria dois aspectos. Né? O outro aspecto é, o governo ele precisa ser o agente indutor dessa discussão. Infelizmente, o governo passado não se permitiu a isso, não teve interesse, não queria. Esse governo tem demonstrado interesse, e é importante a gente aproveitar que o governo demonstre interesse para que ele seja o indutor da política. Ele precisa convidar os atores à mesa, ele precisa ser um moderador, e ele precisa falar para onde o Brasil quer chegar enquanto debate de políticas públicas. Os países que têm avançado no debate, a gente está falando do setor automotivo, mas qualquer outro setor que a gente quiser colocar aqui na mesa, sempre tem o Estado direcionando onde a gente quer chegar, né? Então, ele aponta o alvo e ele coloca a métrica do que ele quer atingir enquanto objetivo, e as empresas acabam indo atrás, junto com a academia, trabalhadores. Então, você tem um esforço definido por políticas públicas, mas políticas públicas debatidas anteriormente e envolvendo a sociedade. Então, acho que a gente está nesse momento agora, o governo ser o agente indutor dessa mesa, que provoque a sociedade, que a gente possa pensar uma política amplamente debatida pelos vários setores envolvidos, para que a política pública tenha sucesso. Porque se a política pública partir da cabeça de alguém, de um dos atores, ela não vai funcionar. Ela vai ser uma política para um determinado setor ou um determinado segmento. Então, eu queria só compartilhar essa experiência. Foi uma experiência exitosa, que agora a gente tem uma noção do que ter esse debate multipartite. Uma outra coisa sobre o etanol, algumas empresas têm insistido lá na porta do governo sobre ter um carro a etanol, e que esse carro deveria ter incentivos, subsídios do governo. E a gente tem batido muito na tecla que não funciona e não é o objetivo dessa discussão. O etanol já existe no Brasil desde a década de 70, os motores já foram desenvolvidos, o que precisa fazer agora é melhorar a eficiência desses motores a combustão que já existem. Então, não faz sentido você vender um carro puramente etanol, porque no final das contas, se o Cássio comprar um carro puramente etanol, ele chegar na bomba de combustível e ver que a gasolina compensa, ele vai colocar a gasolina. Se o carro roda etanol, ele roda a gasolina. É uma lógica. Então, não é esse o ponto. O que a gente precisa fazer, de novo, quando você junta todo mundo e debate uma política, você precisa ter garantia que o etanol vai chegar na bomba, que o etanol vai ter um preço atrativo, que isso vai convencer o consumidor a deixar de pôr gasolina e pôr etanol. No final das contas, o que define se você vai colocar etanol ou gasolina ainda é muito menos o apelo ambiental, ainda é muito menos o que o seu carro exige e muito mais o delta entre a gasolina e o etanol. Então, a gente precisa ter algum tipo de regulamentação, porque lá na usina, o que determina se vai ser açúcar ou etanol é o preço do açúcar, não o preço do etanol. O etanol acaba sendo o produto, a sobra de açúcar que não vai pôr no mercado, porque o preço do açúcar está compensando. Então, a gente precisa garantir que, independente do preço do açúcar, vai ter etanol na bomba para abastecer os carros. E o preço vai ser vantajoso para o consumidor deixar de pôr gasolina e colocar etanol. Agora, quando a gente fala de ter o carro com essa vantagem que eu estou dizendo, de preço do etanol, somado a um carro elétrico, para o Brasil, isso pode funcionar muito bem. A gente ainda, se olhar todo o Brasil, nós não temos segurança de abastecimento de etanol e gasolina. Tem lugares do Brasil que a gente vai chegar e a gente vai se deparar com falta de combustível. Ou vai ter gasolina e não vai ter etanol, ou vai ter etanol e não vai ter gasolina. Normalmente não tem o etanol, né? Então, você falar que vai ter energia elétrica para esses carros, é muito difícil ter essa garantia. Quando você fala de ter uma opção de um carro que vai gasolina, que vai em etanol, e ainda tem um módulo elétrico,
você está dizendo que, primeiro, nós vamos aprender a lidar com a tecnologia. Então, a gente vai ter que treinar manutencista para lidar com o sistema elétrico. Nós vamos treinar socorristas, porque o bombeiro não vai chegar cortando o carro de qualquer jeito. Ele vai ter que ser treinado para lidar com o carro que está eletrificado. Você vai treinar toda uma gama de manutencistas, né, que vão ter que lidar com esse carro, para depois você ir para a fase de desenvolver esse carro, de aperfeiçoar esse carro, de tropicalizar esse carro e depois produzir esse carro em larga escala. Segundo, esse carro ele vai poder te dar autonomia para rodar no país como um todo. Você não vai ficar limitado ou preocupado se onde você vai chegar, você vai ter condição de abastecer aquele carro. Terceiro, o tipo de veículo, o tipo de uso que o Brasil tem do carro, o elétrico ainda não é um carro vantajoso. O brasileiro normalmente tem um carro, é o carro da família e do trabalho, é o carro que fica muito tempo parado, ele poderia até ser elétrico, mas ele roda muito pouco e ele é utilizado para poucas distâncias e no fim de semana para muita distância, ou nas férias para muita distância. O que para a eletrificação vai funcionar no Brasil, e isso deveria ser uma aposta da política pública, primeiro, o transporte coletivo. É um dos grandes emissores de poluentes do Brasil, não é o maior, e aqui só dá um dado, né? O setor automotivo, por que a preocupação do carro elétrico? Porque no Brasil ele é o maior poluente, no Brasil não, desculpa, no planeta, o motor a combustão é o maior poluente. Ele é responsável por 44% das emissões de gás carbônico no mundo. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o maior poluente, o maior emissor de gás carbônico é o agronegócio. Mas, quando a gente olha nas cidades, o maior poluente é justamente o transporte coletivo e transporte de cargas. E aqui tem até um debate sobre políticas públicas para a saúde, né? Porque o índice de pessoas que demandam a saúde pública por conta de emissão de gás carbônico é muito alto. Então, aqui você pode ter uma política tanto de renovação de frota de veículo de carga, então, de retirar veículos que têm 30, 25, 20 anos já de uso, que poluem muito, que tem um motor que está, né, muitas gerações para trás. Então, você incentivar que se faça um programa de renovação e, na ponta, você tem a substituição, principalmente desses caminhãozinhos, né, que a gente chama de VUC, esses caminhões pequenos que rodam no centro urbano. Esse veículo faz todo sentido ser elétrico, porque ele anda e para muito. Então, para o elétrico, a eficiência dele é muito alta, né? O motor elétrico, você pisou no acelerador, ele responde. O motor a combustão, você tem uma perda de energia muito grande. Então, faz muito sentido. E o transporte de passageiros, né? Você falando de ônibus. O ônibus tem condição de ter um corredor inteligente, onde ele possa fazer o abastecimento, ele fica na garagem um bom tempo, ele pode ser abastecido na garagem e ser utilizado durante o dia, e isso traz uma qualidade para quem utiliza o transporte muito grande, né? Porque ele é silencioso, não fica aquele barulho do motor para quem utiliza o transporte, o motorista não fica do lado daquele motor quente, né? Fazendo barulho, então você tem também uma melhora na condição de vida das pessoas e claramente você tem um efeito na redução das emissões de gás carbônico e a melhoria da saúde pública. Então, você precisa ter esse conjunto de atores, né, sendo maestrado aí pelo governo e políticas públicas que você saiba onde você quer chegar. Então, a política pública precisa melhorar a vida das pessoas, ela precisa gerar desenvolvimento, tecnologia e inovação, e ela pode ser uma geradora de emprego, né, principalmente quando você olha e faz a comparação do que é um veículo elétrico puramente e qual o resultado que ele vai ter no Brasil, quando você olha o que é um veículo híbrido e o resultado que ele vai ter no Brasil. Legal, legal, Wellington. Ótimas provocações e acho que a gente tem que ser um debate muito amplo, né? Igual você falou, não tem que ser apenas um ator e o poder público tem que ser o indutor dessa discussão, desse debate, para que a gente possa avançar. Agora, voltando, e talvez a gente já logo vá para um encaminhamento final aqui, pensando na região do ABC, você acha que as empresas, o poder público a nível municipal e até na esfera estadual, estão preparados, assim como os trabalhadores, né? Porque a gente, você também trouxe que os trabalhadores vão precisar se recapacitar, vão precisar se requalificar para
que possam assumir essas novas funções de trabalho. Você acha que estamos em tempo, pensando aqui para a região, para preservar os empregos que são caros aqui para nós? E se a gente está em tempo, visto que outras empresas estão vindo, se instalando em outras regiões do Brasil, e qual que é o papel do ABC, né? Sabendo de todas as suas características, até históricas, quais são esses desafios para que a gente possa enfrentar e também, como academia, a gente possa pensar para dentro e ver como que a gente consegue contribuir de uma maneira mais ampla e coletiva. A pergunta é ótima. Então eu vou começar pela tragédia, tá bom? Mas depois eu prometo que eu dou um olhar mais otimista. O primeiro que, do ponto de vista das políticas públicas ou das administrações públicas, nós não estamos preparados ou em condições hoje de lidar com esse desafio. Infelizmente, você pegar a região do ABC, a gente deveria pensar enquanto região, para isso existe um consórcio intermunicipal, né, das cidades, justamente para que a gente tenha esse olhar regional. Infelizmente, hoje as prefeituras estão cuidando muito para dentro, pensando pouco a articulação regional, e isso para o ABC é um problema. É como se uma cidade, cada bairro pensasse em si. Não funciona assim. O ABC ele é muito interligado, muito interdependente, então a política regional precisaria ser mais vibrante, né, mais presente na discussão política. Segundo, que o governo do estado, já de anos, e não tem demonstrado mudança nisso, não tem feito políticas de fato para induzir ou para privilegiar a industrialização ou a reindustrialização de forma geral, mas principalmente olhando para as regiões mais maduras, e o ABC se encaixa nisso. E o terceiro, aí eu prometo que eu vou ser otimista, o terceiro é que é muito mais fácil, você é muito novinho, você nunca deve ter mexido nem com construção de casa, nem com reforma. E eu confesso que eu também não, mas eu já vivi isso com meu pai, então eu já vi construção Desculpa de te casa. interromper, mas trabalhei 6 anos na construção civil. Pô, então peguei o Tão exemplo errado, novinho mas assim. vamos lá. Você sabe que é muito mais fácil construir uma casa nova do que reformar uma casa velha. Esse também é um problema do ABC e das regiões mais maduras. Então, acho que primeiro, a problematização. O segundo, aí sim, vamos ser otimistas. A gente tem encaminhado e tem defendido. Nós encaminhamos para o governo federal, né, entregamos em mãos ao presidente Lula. Nós tivemos recentemente, em conversa com a Casa Civil aqui do Estado de São Paulo, também apresentando um projeto, uma proposta de discussão. E dentro do rol de discussão de retomada dos setores, de reindustrialização e o olhar para o recorte para o setor automotivo, nós estamos deixando claro que é preciso ter um olhar para as regiões mais maduras, de industrialização mais madura. Imagina, as empresas que vieram para o ABC são da década de 60, 50, 60, alguma coisinha na década de 70. Então, são empresas mais antigas, com estruturas mais antigas, com problemas de construção da época. Então, é muito mais fácil você construir uma empresa nova em Sorocaba do que você reformar ou dar o salto tecnológico na empresa que vai ser. Então, nós estamos deixando claro, não dá para deixar livremente o mercado fazer da forma que eles resolvem fazer, porque eles vão montar uma fábrica nova e vai fechar a fábrica velha. Seja aqui no ABC, seja em Guarulhos, seja em Osasco, seja em São Vicente, seja na capital. Então, a gente precisa ter um olhar, um cuidado. Novos investimentos são muito bem-vindos, a ampliação das empresas são muito bem-vindas, mas, como diz o nosso presidente Moisés, a alegria de um pode ser o choro do outro. Então, precisa ser equilibrado. E isso demanda política pública, demanda o Estado equilibrando esse jogo. Agora, eu quero deixar 3 pontos aqui sobre o ABC, ou pelo menos iniciativas que o sindicato tem tido, que eu acho que são muito importantes quando a gente fala dessa questão da reindustrialização do ABC. Primeiro, a gente estava conversando antes, né, sobre o acordo que nós fizemos aqui com a Volkswagen. O acordo prevê a vinda de uma plataforma híbrida aqui para São Bernardo, o que a gente tem comemorado muito, porque é o primeiro movimento de eletrificação da Volkswagen na região, e ela se dá aqui em São Bernardo. Ela não está se dando em outra localidade, está se dando em São Bernardo. Então, o ABC, ele, né, recuperando um protagonismo, né, de ter na iniciativa, isso pode ajudar muito, inclusive, a retomar o desenvolvimento do setor de autopeças aqui da região e do estado. Mas mais importante até do que isso, é que a Volkswagen
ela vai reinvestir na engenharia aqui em São Bernardo. A fábrica de São Bernardo tem uma engenharia, tem um complexo de engenharia. A partir de janeiro vai ser contratado 111 novos trabalhadores para atuar na engenharia e no desenvolvimento do produto. E esse motor híbrido será desenvolvido aqui no Brasil, em parceria com México e Índia. Então, isso é um ponto importante, porque não é só a gente reproduzir a produção de um veículo, é a gente desenvolver a partir das nossas competências esse tipo de produto no Brasil. Então, isso dá um alento, principalmente para quem está estudando aí nas áreas de engenharia, bacharelado, né, voltado para as áreas técnicas, que tem faltado esse tipo de oportunidade no Brasil. Então, isso é um ponto muito positivo, que São Bernardo volta a ser um polo de desenvolvimento de engenharia e que vai produzir aí um produto já voltado para essa nova tecnologia que é a produção híbrida. O segundo é que nós estamos recebendo muitas empresas chinesas com interesse de se instalar no Brasil, mas com interesse particular em se instalar no ABC. A gente não vai conseguir reindustrializar o ABC a partir daquilo que foi a industrialização da década de 60 ou do que foi a industrialização na década de 90. Então, não vai vir para o ABC uma grande fábrica para produzir produtos básicos do setor que seja, né? Considerando o setor metalúrgico. Mas é muito possível a gente trazer empresas para o ABC com vistas às novas tecnologias. Então, as empresas que vieram procurar aqui o sindicato têm falado de produzir ônibus elétrico ou produzir autopartes para carro elétrico. Então, a eletrificação pode beneficiar esse debate da reindustrialização do Brasil, mas em especial do ABC. Então, a gente está olhando com muito cuidado e com muito carinho essa oportunidade que a gente está tendo. Principalmente, eu falei de geopolítica agora há pouco, né? Principalmente porque tem uma questão de geopolítica. A China não está conseguindo exportar produção para muitos mercados que estão fechando por conta dessa guerra 2.0, né, que se chama aí da China com os Estados Unidos. Então, eles olham para o Brasil como oportunidade de montar uma empresa e produzir e exportar para esses países que não têm acesso diretamente do mercado chinês para esse país. Então, o Brasil pode se beneficiar também dessa disputa geopolítica. A gente pode receber investimentos para produzir para o mercado local e para ser base exportadora para outros países. E tem uma terceira questão, que é justamente um termo de cooperação que o Sindicato de Metalúrgicos do ABC tem com a Universidade Federal do ABC. Então, nós temos um termo de cooperação com a universidade para discutir reconversão industrial e capacitação técnica para os trabalhadores e para as empresas. Então, olha que bacana. A gente tem uma série de empresas no ABC que são de capital nacional ou tem pouca influência sobre o capital da matriz para trazer recursos para cá, que muitas vezes não precisa de um grande salto tecnológico, mas precisa fazer alguns saltos para continuar competitiva, para melhorar a produtividade. Então, a gente está fazendo um mapeamento junto com a universidade. Então, a universidade está colocando alunos para ir lá fazer um mapeamento, ajuda a direção do sindicato em entender esses processos, ao passo que aprende o que está acontecendo na realidade, e a proposta é ter um produto depois que possa ser oferecido para as empresas para melhorar, para dar esse salto tecnológico, mas também para recapacitar os trabalhadores para esses novos processos. Então, existem possibilidades de a gente ter uma série de iniciativas que, pequenas, né, não precisa ser um negócio gigantesco que vai demandar bilhões de investimento, mas que pode ter apoio já dos fundos que existem, né, FAPESP, FINEP, para Rota 2030, para financiar esse tipo de pesquisa e esse tipo de transição. E a universidade aproveitar todo o know-how para também colocar as pesquisas que vocês desenvolvem aí no dia a dia a serviço da sociedade e para promover essa requalificação dos trabalhadores que também é necessário. E a gente pode, né, estamos atuando com a Universidade Federal do ABC, mas a universidade pode, através do Fundep, ampliar a participação das outras universidades federais. E aqui no ABC, a gente pode incentivar a criação de um parque tecnológico, entre aspas, em rede, que é você conectar a Universidade Federal do ABC com a Faculdade de Mauá, que tem um know-how, né, extraordinário no setor automotivo, com a FEI, que tem um know-how extraordinário na engenharia,
com a Uninove que está aqui, com a São Judas que está aqui, com a USCS que está aqui. Então, você pode fazer uma grande cooperação entre as universidades, fazendo troca de experiência entre os alunos, entre os docentes, e isso fazer, né, pulsar novamente essa possibilidade de desenvolvimento tecnológico aqui no ABC, e que isso sirva para a gente dar passos tecnológicos necessários e passos tecnológicos somados à transição justa, porque quando a gente envolve a academia tem esse olhar mais preocupado com como fazer a transição envolvendo todos os atores que participam do processo. Então, veja, a gente tem problemas, tem desafios enormes, mas tem encontrado algumas saídas que, com um pouquinho mais de esforço, que se torne um pouco mais, né, política pública na veia, a gente consegue dar passos enormes rumo à reindustrialização, rumo à transição energética, rumo à transição justa e rumo, de novo, a melhorar o bem-estar da população aqui da nossa região e do nosso país. Não, muito legal, Wellington. Bacana mesmo. Esses 3 pontos que você trouxe, que eu enxergo como oportunidades, é onde se insere, né, acho que o papel da academia, tanto nessa conquista da plataforma híbrida na Volks, o interesse dos chineses e onde o FABC já está, que é essa cooperação, esse termo de cooperação junto ao sindicato, acho que é um papel que a academia e os pesquisadores, não só da UFABC, podem assumir. Eu, antes de fechar e passar para você fechar, e também queria agradecer, eu queria só colocar aqui no chat que amanhã inicia o primeiro simpósio internacional de energia que o programa de energia do UFABC está promovendo. Então, vão ser 2 dias com pesquisadores, outras universidades, empresas, setor público, poder público, e que a gente vai debater transição energética, oportunidades, desafios, perspectivas, numa mesa, como a gente falou, né, com vários atores. Então, eu deixei aqui no chat o link do simpósio para quem pudesse escrever ou participar. Eu sei que tem alguns pesquisadores de fora do FABC que estão ou iriam acompanhar a live, e trabalhadores que também se interessem, e sociedade de maneira mais geral. Wellington, eu queria te agradecer em nome do projeto Divulgue Energia, do programa de energia do FABC e da própria universidade, por esse bate-papo, sempre fortalecendo essa relação da academia com a representação dos trabalhadores aqui da nossa região, sabendo que a Universidade Federal do ABC é resultado, eu entendo como resultado, o fruto da luta que esses trabalhadores tiveram ao longo de tantos anos, e essa universidade veio para que esse embrião de que a gente possa não só apertar os parafusos, mas também pensar em modelos, pensar em estratégias e caminhos para que a sociedade caminhe, claro, um outro embrião, e essa união, esse reconhecimento da academia e dos trabalhadores, através dos sindicatos metalúrgicos, é muito bacana. Então, obrigado por esse bate-papo. Essa conversa vai ficar salva também no Spotify, vai ficar salva aqui no canal do YouTube do projeto, e passar para você fechar aí. Então, primeiro, agradecer o convite. Vocês não sabem o prazer que me dá conversar com vocês da Universidade Federal do ABC. Eu não tive o prazer de estudar aí, mas eu tenho um carinho enorme e sou daqueles que acreditam que a Universidade Federal do ABC pode fazer toda a diferença, não só aqui na nossa região, mas no que a gente pode desenvolver no país. Eu sou um grande fã de todos vocês aí. Antes de fechar, eu só queria valorizar ainda o papel das negociações coletivas entre sindicatos e empresas na discussão das transições. Quando a gente fala de transição tecnológica, nós temos bons exemplos aqui no ABC, poderia citar Mercedes, poderia citar Scania, onde foram implantadas linhas novas, linhas, né, 4.0,
4.0, vocês devem ter visto na imprensa, né, porque as empresas soltaram os releases sobre isso, mas as negociações coletivas permitiram com que os trabalhadores pudessem ser requalificados, pudessem ser realocados nas áreas. Teve casos até de promoções por conta dessa discussão. Agora, isso é uma realidade muito do ABC, de algumas empresas e de uma ou outra região. As discussões das políticas públicas precisariam prever que as discussões de transição e de investimento tivesse a negociação coletiva como pilar para investimento e para a discussão da transição. As empresas podem antecipar o planejamento de investimento e, com isso, você tem uma vantagem na discussão da transição, e a negociação coletiva é fundamental para isso. Os sindicatos têm amadurecido muito para essa relação e para esse tipo de negociação, e a gente espera que também o setor empresarial possa ter o mesmo amadurecimento, mas é necessário que as políticas públicas organizem e induzam para que isso aconteça. E para fechar, voltar a falar da Universidade Federal do ABC, né? Assim como você disse, Cássio, a Universidade Federal é fruto das lutas que foram aqui no ABC, uma região tão importante, né, berço da industrialização do nosso país. Não ter uma Universidade Federal era algo incompreensível, e, de novo, acredito que a universidade pode transpor os muros e prestar grandes favores ao desenvolvimento social da nossa região. Eu ficarei muito feliz, e não só eu, mas acho que todo mundo, a gente tendo menos alunos formados saindo do Brasil procurando oportunidades, menos alunos formados indo para o setor bancário, e pode ir, não é um problema, mas que a gente consiga gerar mais oportunidades para esses alunos, esses formados, colocarem em prática tudo aquilo que aprendeu num sistema muito moderno de aprendizado que a Universidade Federal do ABC tem. Então, que bom que a gente possa ter esses formados, esses profissionais, gerando competências, desenvolvimento, aproveitando as oportunidades que o nosso país oferece para a gente dispor ao bem-estar da sociedade. Assim como eu disse aqui da reindustrialização por missões, nós podemos fazer muitos programas por missões para melhorar a vida das pessoas. E acho que a Universidade Federal do ABC tem condições, já cumpre esse papel, mas pode ampliar ainda mais a sua participação nesse papel de melhora da vida das pessoas. Com isso, eu encerro, agradeço mais uma vez, e o nosso sindicato está sempre de portas abertas e à disposição de debates como esse. Legal, Wellington. Obrigado mais uma vez. Vou fechando aqui. Agradeço aos sindicatos metalúrgicos na sua pessoa, e o canal, como eu disse, vai ficar com o vídeo postado, e também vamos colocar todo o áudio dentro do Spotify. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado, Wellington, mais uma vez.